Olá, boa noite a todos. É uma grande satisfação dar início ao terceiro encontro do curso de férias Unibras. Agradeço aqui de forma especial a presença de toda a equipe Unibras e de todos os estudantes, calouros e veteranos que estão conosco nesta noite. Reforço que este é o terceiro encontro, nosso terceiro de 4 encontros síncronos, encontros ao vivo, organizados com o propósito de contribuir para o desenvolvimento acadêmico, pessoal e profissional de todos vocês, nossos estudantes da Unibras. Quero pedir aqui que todos identifiquem no chat. Então, quero acompanhar aqui no chat. Qual é o seu nome, qual é o seu curso e qual é a sua unidade. Então, já quero acompanhar aqui os nossos participantes. Coloque o seu nome, o seu curso e a sua unidade, para que a gente já possa aqui começar o registro da presença. Mais uma vez agradecendo a todos, a toda a equipe Unibras pela presença, a todos os nossos gestores, coordenadores e professores. Então, seguindo aqui no chat, registrar a presença da Jennifer, que é Jennifer Cristine, aluna do curso de Direito do Gama. Além da Jennifer, temos aí o nosso diretor, professor Thales, acompanhando, participando desse encontro. Aqui, deixa eu verificar aqui quem mais. Coloque o nome, então, Stefane, que é do curso de Medicina Unibras Santa Inês. Então, mais uma aluna. Temos também Maria Jocicleia, do curso de Fisioterapia Santa Inês. Vão registrando aí, queremos aqui conhecer um pouco mais vocês. Coloquem aí no nosso chat, então. Nome completo, curso e unidade. No decorrer do nosso evento, vamos registrando a presença. Deixa eu olhar aqui um pouco mais. Quem está nos acompanhando aqui? Vitor Adriano, do curso de Educação Física, Unibras Montes Belos. Tenho certeza, não vi aqui ainda, mas tenho certeza que o reitor, professor Jucimar, também está aqui nos acompanhando. Então, Vitor, do curso de Educação Física. Temos também a Ana Laura Gomes de Lima, do curso de Biomedicina Rio Verde. Tenho certeza, Ana Laura, que está aqui também nos acompanhando o professor Rodrigo, que é o reitor do Centro Universitário Unibras Rio Verde. Professora Aqui Sâmia, também. Oi? Oi, professor professora Josimar já, Michele. já registrou presença aí no Tá chat. vendo? Eu tinha certeza que ele estava aqui. Viu, né, professora Michele? Nem olhei, nem localizei aqui, mas já registrei a presença. Tenho certeza que todos os nossos diretores, gestores estão acompanhando. Ana Flávia Souza, curso de Medicina Santa Inês. Michele, tenho certeza, a professora Flávia está aqui acompanhando esse momento tão importante. Então, agradecer a todos, agradecer a nossa equipe também, que está aqui, professora Michele, que é coordenadora nacional do NAAP e da Universidade Corporativa. Agradecer também a professora Jéssica, que é a coordenadora do Sucesso do Estudante. Então, temos uma equipe de apoio aqui. Em especial, também agradecer ao nosso palestrante da noite, que é o professor Michael, diretor da Faculdade de Unibras Quatro Marcos. Então, agradecer a presença de todos, reforçar mais uma Professora vez. Sâmia, professora Oi. Sâmia, professor Jair diz que ele também está aqui. Registrar aqui também a presença. Vai aí, Michele, me ajudando, do nosso diretor, professor Jair, da Faculdade Unibras Catalão. E eu quero aqui localizar esses alunos de catalão, que eu não encontrei ainda, aluno da Faculdade Ah, tem. Unibras Catalão. Direito, quinto período, catalão, Melissa. Melissa, seja muito bem-vinda. Então, estamos muito felizes com a presença de todos vocês, né? É uma satisfação recebê-los aqui para esse momento tão importante, tão especial, nosso terceiro encontro ao vivo do curso de férias Unibras. Então, é uma satisfação tê-los aqui para este momento. Então, seguindo aqui a nossa programação, quero reforçar também.
Surgiu qualquer dúvida? Ah, eu fiquei com uma dúvida nos cursos assíncronos, fiquei com dúvida aqui da participação ao vivo. Já coloquem suas dúvidas e considerações no chat, que ao longo do evento nós teremos momentos para tirar as dúvidas. Então, qualquer dúvida, registre, faça aí esse registro, coloquem suas dúvidas no chat, suas considerações, fiquem à vontade para que possamos aí responder ao final do evento, tá? Então, ao longo do evento, vamos tendo algumas pausas e vamos acompanhando aqui todas as dúvidas registradas. Não esqueçam, então, coloque aí a sua dúvida para que possamos interagir. Esse é um momento muito importante também de interação. E aqui também, antes de já seguir, né, para a nossa programação, para a nossa palestra, alguns comunicados importantes. Primeiro, não esqueçam de registrar a frequência ao final do evento. Então, você participou, mas não registrou a frequência, você não garante o seu certificado de horas de atividades complementares. Então, fiquem atentos que ao longo do evento será compartilhado pela professora Michele o nosso formulário para que você possa registrar a sua frequência. Então, essa é uma informação também muito importante. Eu aproveito aqui também um outro comunicado importante. Preciso informar aqui para todos os nossos estudantes que a plataforma de conteúdos da Unibras passou recentemente por um processo de atualização. Essa atualização gerou dificuldades de acesso aos nossos cursos assíncronos, que são os nossos cursos que estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. Alguns alunos entraram em contato com o suporte, com dificuldade de acesso a esses conteúdos. Então, eu quero aproveitar aqui essa oportunidade, informar que a situação já foi regularizada, que os conteúdos podem ser acessados normalmente. Então, você que estava com dificuldade, pode fazer o seu acesso, que a plataforma ela já finalizou toda essa atualização e já está disponível com todos os conteúdos. Então, a nossa equipe do Sucesso do Estudante, coordenada pela professora Jéssica, a nossa equipe de suporte, professor Pedro Fujioka, professor Gustavo e também professor Tiago, toda essa equipe Unibras segue à disposição para auxiliar em casos de dúvidas. Então, qualquer necessidade, em caso de qualquer dúvida, essa equipe está à disposição de todos vocês. Então, deixa eu seguir aqui, Professora, registrar mais algumas frequências aqui, presença. professora, tem duas perguntas aqui que é importante você respondê-las. Se a lista de presença vai ser aqui no PIR? Sim? Sim, sim, será no PIR. Então, fiquem atentos ao PIR. Toda a nossa comunicação, e esse momento ele é tão rico e tão importante, porque você, aluno Unibras, aluno calouro, você já está participando de toda essa ambientação nas nossas plataformas. Então, esse espaço, essa plataforma de encontro ao vivo, é a que nós utilizamos para grandes eventos. Então, sim, você vai no PIR. No PIR, nós conseguimos acompanhar aqui todos os seus comentários, as suas dúvidas, as suas sugestões. Então, é o espaço de interação. Então, fiquem à vontade para registrar aí a sua dúvida ou a sua sugestão, né? Estamos aqui sempre à disposição e buscando o melhor para cada um de vocês. E aí, professora Michele, vamos registrar aqui a presença de mais alguns estudantes e também gestores, né? Localizei aqui a Caroline Silvério, que é de catalão. Estávamos procurando estudantes de catalão. Então, olha, Caroline Silvério, catalão, curso de Direito. E deixa eu verificar aqui mais. Olha, o nosso palestrante é de 4 marcos e nós temos aqui também alunas de 4 marcos. Amanda da Silva, do curso de enfermagem da Faculdade Unibras, 4 marcos. E a Amanda do quinto semestre, então nossa aluna veterana. Muito feliz em recebê-la, Amanda. Vamos então registrar
Aqui também Letícia Reis, de Uberaba. Tenho certeza que o professor Aureliano segue acompanhando esse momento, prestigiando também o professor Michael, que é o nosso palestrante, e a Letícia Reis, que é do curso de fisioterapia da faculdade, não, do Centro Universitário Unibras Uberaba. Então, nosso reitor, professor Aureliano, que deve estar acompanhando aqui. Então, não deixem de registrar a frequência, né? Não deixe de colocar aí o seu nome, o seu curso e a sua unidade. Então, o tema do encontro hoje é de extrema relevância, né? Precisamos aqui destacar que é um tema que ele é importante tanto para a vida pessoal quanto para a vida acadêmica. Então, ele é um tema de extrema relevância. Então, falar sobre educação financeira é falar sobre planejamento, organização, escolhas conscientes, é falar sobre equilíbrio, é falar sobre aspectos que são fundamentais para que você tenha tranquilidade para seguir nessa jornada, para que você siga nessa jornada acadêmica tranquilo e sustentável, né? De bem leve. Esse é o objetivo, né? Trazer todas as orientações para que você tenha a melhor jornada. Então, para conduzir esse momento, temos a honra aqui, é claro, né, de convidar, de receber o professor Maicon Evangelista. O professor Maicon, ele é diretor da Faculdade Unibras Quatro Marcos. Ele é graduado, deixa eu pegar aqui minha colinha aqui, ele é graduado em Ciências Contábeis, especialista em MBA em Gestão Tributária. Ele atua como professor universitário há mais de 10 anos e possui uma ampla experiência acadêmica e de gestão. Então, essa experiência acadêmica e de gestão, tendo, né, aí toda uma trajetória também na área administrativa, em especial na área financeira, toda essa trajetória, essa experiência contribui de forma significativa para esse encontro, para a formação, para a orientação e para as informações valiosas que serão compartilhadas. O tema da palestra, né? Preciso aqui reforçar a educação financeira na prática. Como organizar-se para estudar com tranquilidade. Então, professor Maicon, seja muito bem-vindo. Temos certeza que este será um momento enriquecedor, com orientações práticas e reflexões importantes para o dia a dia acadêmico de todos os nossos estudantes que estão aqui nos acompanhando. Então, aos nossos alunos, sejam muito bem-vindos, tenham um excelente encontro. Ao professor Michael, muito obrigada pela parceria de sempre. Vou seguir aqui acompanhando e aprendendo, né, esse tema que é importante para todos nós, né? E é claro, com informações valiosas. Fiquem atentos e, em caso de dúvidas, coloquem aí no nosso chat. Muito obrigada, professor Michael, e seja muito bem-vindo. Oi, professora Sâmia. Bom, eu desde já agradeço primeiramente pela oportunidade de estar aqui, né, e espero que, de fato, eu consiga compartilhar, né, um pouco do conhecimento que tenho sobre o tema, né, que todos realmente hoje saiam com um pouquinho mais de conhecimento, né, do que, de fato, representa a educação financeira. Vou compartilhar minha tela aqui, só um momentinho. Ficou visível para todos? Sim, professor. Sim. Perfeito. Eu fiz um breve currículo aqui meu para a apresentação, mas a professora Sami já fez isso de forma bem clara. Mas hoje eu estou como gestor da Unidade Quatro Marcos, né? Tenho 32 anos, sou esposo da Patrícia e pai do Aaron, sou formado em Ciências Contábeis, tenho 18 anos de experiência profissional, né? E estou há 13 anos na educação superior. Mas para que nós possamos hoje iniciar para falar um pouco sobre educação financeira, eu preciso deixar evidente que nós não estamos aqui hoje para falar de dinheiro, né? Estamos aqui hoje para falar sobre liberdade, né? Ter liberdade, poder fazer escolhas e o principal, viver com propósito, que isso é a principal coisa na vida de qualquer pessoa,
seja jovem, uma pessoa adulta, né? Temos que ter liberdade para podermos ter escolhas, para viver com um propósito. E lembrando que, quando falamos de educação financeira, nós não falamos somente de números, né, planilhas ou juros. Quando falamos de educação financeira, é importante entender que realmente o que importa é que nós possamos aprender a como utilizar o dinheiro, né, para que ele seja uma ferramenta e não um peso. Né? Ele é o caminho para que possamos alcançar os nossos objetivos, mas ele não pode ser o nosso objetivo. Tá? Então, quando a gente tem essa clareza, a gente entende o valor que tem realmente, a nossa vida ela ganha clareza, ela fica de forma mais evidente, os nossos sonhos, né, se tornam mais palpáveis, né? Nós conseguimos alcançá-los, e o nosso futuro ele deixa de ser um acaso, né, e realmente ele se torna um projeto. Então, hoje eu quero realmente fazer um convite a todos, né, para que todos possam aproveitar esse momento, para que possam realmente começar a ver o dinheiro de forma diferente, né, ver ele de forma consciente, com propósito e, o mais importante, com liberdade. Tá? Então, sejam todos bem-vindos a essa palestra sobre educação financeira. Eu dividi ela em 3 etapas. Tá? Nós vamos primeiro falar o que é educação financeira, né? Depois colocar alguns exemplos práticos, passo a passo, e ao final algumas dicas e exemplos mais práticos. Então, seguindo aqui, primeira etapa, educação financeira, uma habilidade para a vida. Hoje nós vivemos em um mundo em que ele muda rapidamente, né? Hoje aprendemos uma coisa, amanhã aquilo já altera, ela não segue. A tecnologia muito avançada, ela nos faz alterar a nossa forma de viver no dia a dia, quer seja na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, no nosso cotidiano. Isso acontece muito frequente, né? Mas mesmo com todas essas transformações, existe algo que continua sendo essencial, que é o quê? A habilidade de tomar boas decisões, né? E entre elas, talvez a mais desafiadora que nós temos é quando envolve o dinheiro, é saber lidar com o dinheiro. Né? Então, o nosso aluno hoje, veterano, o nosso aluno que está ingressando, né, é importante ter essa visão, esse cuidado, porque alguns estão dando início, start na vida acadêmica, mas outros já estão caminhando para o final. E esse ciclo, né, quer seja de 4 ou 5 anos, é um momento muito importante, do qual vocês poderão aprender e pôr em prática, né, a educação financeira, do qual vai dar um suporte para vocês deem o início e consigam realmente alcançar a conclusão do seu curso de ensino superior. E quando nós falamos da educação financeira, né, conforme dito no início, a gente não fala somente sobre contas, investimentos ou planilhas, né, realmente é algo maior. Né, conforme eu já disse, é construir a liberdade com segurança e propósito. Então, esse é o caminho, né, porque não é apenas um conhecimento, é realmente uma habilidade de vida. O problema, o que aprendemos na escola nem sempre nos prepara para a vida real, né? Durante o percurso nosso na vida escolar, somos ensinados, né, a resolver equações, interpretar textos, a memorizar fatos, mas muitas vezes não somos ensinados a, de fato, lidar com dinheiro, né? Principalmente quando a pessoa está ingressando em um emprego, né? Nós não temos uma base, de fato, de como lidar com o nosso primeiro salário. O que nós vamos fazer com ele? Né? Como que nós vamos planejar e como nós vamos ter um consumo de fato consciente? Né? E quando a vida adulta chega, né, muitas vezes ficamos perdidos, né? E não por falta de conhecimento, mas realmente porque nunca foi mostrado como lidar com finanças. Né? E isso acaba se tornando um tabu na vida de muitas pessoas. Né? E educar financeiramente é ensinar a viver com clareza e com consciência. Realidade hoje, né? Entre 4 e 8 de cada 10 brasileiros, eles estão endividados. Né? Poucos sabem exatamente o que gastam por mês. Né? Isso daqui ele não é apenas estatísticas, né? Eles representam pessoas, né? Famílias inteiras que lutam talvez para equilibrar o que ganham e o que gastam. E a falta de controle, ela, além de se tratar das finanças em si, muitas das vezes a falta de controle traz o quê? Ansiedade, conflitos e uma situação, uma sensação de impotência. Né? Realmente a falta de controle, ela não entra só no âmbito financeiro em si, ela entra no âmbito pessoal, familiar,
profissional. Mas isso tudo pode mudar, porque, conforme eu já disse, o dinheiro, quando ele é bem administrado, organizado, planejado, ele deixa de ser um problema e ele se transforma, de fato, em uma ferramenta de liberdade, que esse é o propósito. O dinheiro, ele tem que ser uma ferramenta que leva à sua liberdade, né? Nós não podemos viver escravo do dinheiro. Ele tem que ser o nosso caminho para alcançar o nosso propósito, mas nunca ao contrário. O dinheiro nunca deve ser considerado como propósito de vida, tá? Porque isso, infelizmente, leva-se à realidade que nós temos hoje, né? De pessoas que, infelizmente, têm uma vida complicada, né? Uma vida complexa, por não saber lidar com o dinheiro. E a educação financeira, ela é o ponto primordial, ela é o primeiro passo para, de fato, quebrar esse ciclo de dependência, né? Do medo e da desorganização. Aqui eu trago a virada. A educação financeira não é sobre riqueza, ela é sobre o equilíbrio, tá? Durante muito tempo, quando se falava de finanças, parecia algo muito restrito a pessoas que investiam, a investidores, né? Ou pessoas que possuem um alto nível financeiro, né? Que possuem recursos elevados, né? Mas, infelizmente, isso é uma visão equivocada, né? Que quando nós falamos de educação financeira, ela não é sobre acumular recursos, né? Não é sobre o acúmulo dele, mas é sobre compreender esses recursos, compreender os limites, compreender as metas e compreender os seus valores, tá? Então, saber que cada escolha financeira é, na verdade, uma escolha de vida. Então, cada decisão que eu tomo, cada gasto que eu realizo, isso vai influenciar na minha vida. Porque se eu desfoco do que eu tenho de propósito, se eu faço gastos desnecessários, eu fico mais longe, mais distante do que eu almejo alcançar de fato. Então, ter equilíbrio é entender que o dinheiro deve servir aos nossos propósitos e não ao contrário. Eu não devo servir ao dinheiro, mas o dinheiro deve servir ao meu propósito, ao que eu espero, ao que eu espero alcançar. Tá? E quando nós aprendemos isso, nós descobrimos que a verdadeira riqueza é realmente viver em paz com o que temos e com o que decidimos conquistar. Esse é o propósito de vida. Ter paz, ter propósito de alcançar uma vida tranquila, né? Trabalhar e estudar agora para que no futuro possamos realmente ter uma vida mais tranquila, né? Dar para aquelas pessoas que amamos o que elas precisam, o que elas têm de necessidade também. Habilidade de vida, assim como ler, escrever e pensar. Administrar o dinheiro é essencial, tá? Educação financeira é como aprender a ler o mundo. Ela nos ensina a enxergar oportunidades, onde antes víamos somente obstáculos ou dificuldades, né? A partir do momento que nós conseguimos compreender o que a educação financeira é, nós conseguimos realmente ter uma visão ampla, né, das possibilidades do que nós podemos alcançar, né? Ao planejar, nós conseguimos sonhar, né, pensar no futuro, mas com os pés no chão, né? Construir passo a passo daquilo que nós temos o interesse, temos o desejo de alcançar. Então, é uma habilidade que começa desde cedo, né? Ela deve acompanhar cada fase da vida, desde criança até a fase adulta, né? Não é algo que nós devemos aprender somente na fase adulta, é algo que começa desde criança, desde dentro de casa, os pais ensinando, isso é muito importante, tá? Então temos que ter esse propósito. E se não tivermos essa oportunidade, talvez, né, de aprender dentro da escola, dentro do nosso lar, temos a oportunidade de, daqui para frente, fazer diferente, né? O que nós não sabíamos, começar a aplicar, para que realmente possamos mudar o nosso futuro. O passado já foi, mas o presente e o futuro está na nossa mão. A condição de fazer diferente, né? Então, no fundo, a educação financeira, ela é uma educação para a vida, tá? É preciso a gente saber lidar com o dinheiro, cuidar dele, multiplicar o dinheiro e, principalmente, utilizá-lo para gerar o bem-estar. Qual o impacto da educação financeira? Nós temos famílias mais estáveis, empresas mais sólidas e sociedades mais justas, tá? Quando a pessoa ela aprende a gerir o dinheiro, ela não muda somente a realidade dela, ela muda a realidade de todas as pessoas à sua volta,
tá? Isso quer seja no meio familiar, profissional e, no caso de vocês, no meio acadêmico, né? Então, realmente, ele muda a história. A partir do momento que nós começamos a aplicar educação financeira com propósito, de fato, ela muda histórias do mundo inteiro, né? A partir disso, nós conseguimos realmente mudar realidades. E quando a sociedade toda entende o poder do conhecimento financeiro, ela constrói prosperidade coletiva. Então, não é algo que vai mudar a vida de uma única pessoa, mas muda a vida de todas as pessoas à sua volta. Ela transforma o consumo, que talvez era excessivo, em algo consciente, um gasto em um investimento, e o medo que talvez temos em um planejamento, tá? E o impacto vai além da conta bancária. Ela chega realmente à qualidade de vida, ao bem-estar e à liberdade de escolher o próprio caminho. Então, a decisão que vocês tiveram hoje de iniciar o seu curso superior ou seguir cursando ele, isso já é uma mudança de vida, né? Então, a educação financeira realmente vai dar o suporte para vocês alcançar o sonho, o propósito que vocês têm de se formar, de conseguir ter uma profissão na área que vocês decidiram atuar. Então, eu deixo aqui hoje o chamado à ação. Comece hoje, não para ter mais, mas para viver melhor. Então, não existe um momento perfeito para começar. O momento é agora, né? O que foi, já foi, mas podemos fazer diferente a partir de agora, né? E como vamos fazer isso? Começando a observar para onde o dinheiro está indo, né? Então, a gente vai começar a planejar os sonhos, transformar hábitos simples em decisões consistentes, né? Quando a gente fala que uma pessoa vai se educar financeiramente, não é sobre juntar cada centavo, mas é dar significado a cada escolha, é dar propósito a cada gasto que eu tiver. Né? Se eu estou gastando, por que eu estou gastando? O que eu quero alcançar através desse meu gasto? Por que eu estou aplicando o meu dinheiro nisso? Qual o propósito dessa aplicação? Então, a partir disso, a partir desse conhecimento, nós vamos ter o quê? Algo que ninguém nunca vai roubar de nós, a tranquilidade, né, de podermos viver em paz e alcançar o nosso propósito. E seguindo aqui, educação financeira, transformando vidas, um hábito de cada vez. A educação financeira não é um conteúdo a ser decorado, né? Porque é algo, a nossa vida hoje está de uma forma, amanhã, por motivos diversos, pode mudar-se o cenário. Então não é algo fixo, não é o que nós vamos decorar e seguir aquilo sempre. É algo que se altera de acordo com as necessidades, né? Então, realmente, é uma cultura a ser vivida dia após dia. Ela desperta o poder de escolha, a autonomia, né? A confiança em cada pessoa. E quando nós transformamos esse conhecimento em um hábito, nós mudamos não apenas a relação com o dinheiro, nós mudamos a vida de cada pessoa. Porque viver bem é ter propósito, é viver com propósito. E o propósito exige consciência. Não tem como eu falar que eu desejo alcançar um propósito sem ter a devida consciência para que eu alcance aquilo, tá? E a educação financeira é isso. É uma habilidade essencial para que nós possamos alcançar liberdade, equilíbrio e um futuro. Agora, encerrado essa primeira parte, nós vamos para a segunda etapa, né? Falamos tudo sobre a educação financeira, o que é o propósito, como colocar ela em prática. Nós vamos ver agora o passo a passo, né? Como nós podemos fazer isso realmente se tornar algo palpável, algo fácil de ser aplicado na nossa vida. Primeiro ponto que eu peço para vocês, a cada um de vocês, tá? Olhe para dentro. Então, antes de pegar uma planilha, né, olhar os números, olhar o que eu ganho, o que eu gasto, qual o meu propósito, eu preciso entender eu mesmo, como eu estou, o que eu quero, qual o significado do dinheiro para mim, né? O que o dinheiro significa para mim? Ele representa segurança, liberdade, significa estabilidade, né, para cuidar das pessoas que estão à minha volta. Então, eu preciso entender o que é isso, né? Eu preciso entender que o dinheiro, ele é uma ferramenta, ele não é o fim, né? Então, e ver principalmente quais são os meus valores, qual é a minha prioridade? Família, honestidade, equilíbrio, né? Trabalho com propósito, qualidade de vida, aprendizado, segurança, bem-estar, crescimento. Então, esse é o ponto de partida
da verdadeira educação financeira, o autoconhecimento. Vocês hoje estão ingressando no ensino superior, ou se já estão cursando. Então, entendam isso. O que é para vocês? Entendam a sua condição e o que vocês querem alcançar a partir disso. Segundo passo, registrar tudo. Agora sim, nós vamos entender quais são os nossos ganhos e quais são os nossos gastos. Nós vamos realmente agora fazer o registro, né, do que nós temos de gastos mensais, né, o que nós temos de ganho, né, pode ser no papel, numa planilha, num app, no que vocês tiverem. Hoje nós temos no mercado aí diversas formas, né, para planilhas disponíveis de forma gratuita, sem custo nenhum, então que podem ser utilizadas para esse propósito. E lembrando, tá, que o propósito de registrar tudo não é controlar cada centavo gasto, tá? Mas nós precisamos, a partir disso, enxergar padrões, né? Nós precisamos entender para onde está indo o nosso dinheiro. Ele está indo para algo que realmente está me aproximando do meu propósito ou está afastando do meu propósito? Então, esse é o objetivo aqui do registro de tudo, tá? Tanto de gastos como também das questões dos nossos ganhos. A partir do momento que nós temos esse registro, nós vamos para o terceiro passo, que é o quê? Criar metas reais. Aqui não é criar metas astronômicas. Então, vou pegar o propósito de vocês hoje. O quê? Ter a conclusão do seu ensino superior. Certo? Então, esse é o propósito de vocês hoje. Alcançar a formação de vocês. É algo palpável que vocês têm em mão. Importante, nós dividimos em 3 partes essas metas. As metas de curto prazo, as de médio prazo e as de longo prazo. Exemplo de uma meta de curto prazo: quitar uma dívida. Talvez uma pessoa tenha algum débito e ela precisa resolver ele. Então, no curto prazo, me organizar para isso. Então, é uma meta. No curto prazo, quitar uma dívida. Para o médio prazo, montar uma reserva de emergência. Essa reserva tal qual que eu vou utilizar para momentos de adversidade, eu ter um recurso disponível para essa finalidade. E uma média de longo prazo, investir para realizar algum sonho. Não, eu quero comprar um carro, um imóvel. Então, isso é para o longo prazo. Então, vou criar metas das quais eu vou posteriormente direcionar parte do meu rendimento para essa finalidade. Então, cada meta dá direção para o seu dinheiro. Ela vai dar um propósito para aquilo que você espera alcançar. Quarto, transforme conhecimento em hábito, tá? Ler sobre finanças é ótimo, excelente. Hoje o mercado, né, se nós olharmos aí, tanto os bancos como outros órgãos, né, oferecem diversos cursos, né, que nos dá conhecimento acerca da educação financeira, né? Mas o verdadeiro aprendizado sobre educação financeira, ele vem do quê? Do dia a dia. O hábito do quê? Revisar, ajustar e melhorar continuamente o nosso planejamento. Então, o melhor aprendizado sobre educação financeira, de fato, é o dia a dia, é realmente o cuidado, é a revisão, o ajuste quando necessário, né? E buscando sempre a melhoria. Isso é o que realmente vai nos dar a aptidão, o hábito de colocar em prática a educação financeira na nossa vida, tá? O conhecimento, ele sempre é o que você aprende, né? Conhecimento é o que você aprende, enquanto a sabedoria é o que você aplica todos os dias, né? Não basta eu ter conhecimento se eu não faço a aplicação dele, se torna inútil. Então, realmente, hoje, o que eu peço para vocês? Utilizem o conhecimento e apliquem ele, que vocês vão notar que isso traz total diferença. Isso eu já aproveito tanto em todas as outras áreas, tá? No curso superior que vocês estão ingressando, cursando, tá? Isso faz total diferença. Peguem conhecimento e pratiquem ele. Não deixem somente em sala de aula o conhecimento que vocês aprendem. E um ponto muito importante da educação financeira: compartilhar, tá? Tudo que compartilhamos, aprendemos ainda mais. O fato de compartilhar o nosso conhecimento com alguém nos faz aprender, a nos transformar, a nos adaptar às diferentes realidades, tá? E a educação financeira, ela é contagiosa. A partir do momento que eu aprendo e repasso esse conhecimento, um repassa ao outro. Então é uma corrente, né? Algo que muda a minha vida e muda a vida das pessoas que estão à minha volta. Você aprende,
ensina. E quando pratica, você inspira. E quando você compartilha, você de fato transforma comunidades, tá? Então, isso seria o passo a passo para uma aplicação prática da educação financeira. Agora eu vou passar alguns exemplos e algumas dicas, tá? Práticas aqui sobre educação financeira. O poder do hábito. Um exemplo aqui. Uma pessoa que gasta R$ 15 por dia com café e lanches fora de casa, em um mês ela gasta cerca de R$ 450. Se ela decidir preparar em casa 3 vezes por semana, economiza em torno de R$ 180 por mês, o suficiente para começar uma reserva de emergência, tá? Então não é sobre cortar prazeres, cortar aquilo que você tem vontade, mas é sobre escolher com consciência o que realmente faz sentido. Se eu posso deixar de gastar algo para que eu possa aplicar no propósito que eu tenho, isso é um ponto muito importante. É o poder, é a mudança de hábito. Muitas das vezes, eu tenho o hábito lá de todo dia comprar iFood, né? Vamos dizer assim, pedir um iFood. Isso, no final do mês, é um gasto do qual, se eu tivesse investido para a aquisição de um bem ou para alcançar o meu propósito de vida, mudaria totalmente a minha história, né? Talvez gastos nós vemos naquele momento como tal, uma coisa simples, né, qualquer do dia a dia, que no final tem um impacto, que muitas das vezes deixamos de alcançar o nosso sonho por costumes, por práticas nossas, né, que realmente atrapalham que nós possamos alcançar esse objetivo. Planejar antes de gastar. Por exemplo, antes de comprar um celular novo, né? Tem pessoas que anualmente, né? Sempre que sai um celular novo, peraí, eu vou trocar porque tem que acompanhar a tecnologia. Mas antes de fazer essa compra, eu preciso ter alguns questionamentos. Primeiro deles, quanto custa? Segundo, eu realmente preciso agora? Terceiro, eu tenho uma reserva para emergências? E o último, esse gasto me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Então, assim, a maioria das compras impulsivas que nós temos, ela desaparece quando a gente faz essas perguntas, né? Então, é importante a gente ter o cuidado, não deixar levar, muitas vezes, pela influência, né? Que muitas das vezes nós vemos alguém comprando, né? Trocando algum bem, um celular, um carro, uma moto, alguma coisa, né? Porque saiu algo melhor, porque muitas das vezes nós não precisamos daquilo, mas por alguma influência nós queremos. Então, é ter esse gatilho, né? Esse cuidado, realmente fazer essas perguntas, nós temos que ter esse cuidado, porque quando nós fazemos isso, nós colocamos o planejamento, né, com o intuito de verificar se isso nos aproxima ou nos afasta do que nós temos de propósito, né? Então esse gasto, ele realmente está me aproximando do meu sonho ou ele está me afastando, né? Por exemplo, um exemplo simples. Eu tenho a minha mensalidade da faculdade, que é um gasto fixo que eu tenho todo mês. Mas eu quero comprar um celular. Eu preciso do celular? Eu preciso trocar porque quebrou? Ou porque eu só quero atualizar? O que é mais importante? Eu manter a minha faculdade regular, que vai me dar uma vida melhor no futuro? Ou eu fazer algo que vai me dar um prazer momentâneo? Então, ter esse cuidado, né? Me aproxima ou me afasta do meu propósito? Muito importante ter esse cuidado. Próximo ponto aqui que eu trago: o poder dos 10 minutos. Reserve 10 minutos por semana para revisar seus gastos. Transporte, alimentação, lazer, contas fixas. Com o tempo, você perceberá padrões e oportunidades de economia, tá? Grandes mudanças, elas começam com minutos de atenção, né? Então, assim, conforme eu disse, o nosso planejamento, o nosso plano financeiro, ele não é algo fixo, ele é mutável, porque as nossas necessidades mudam, né? As nossas condições de hoje, talvez amanhã não serão as mesmas, né? Porque a nossa vida, ela tem altos e baixos, tem situações que alteram um momento ou outro. Então, com esse acompanhamento, né, essa revisão, né, semanal, ela nos dá uma visão se nós precisamos fazer algum ajuste, se está caminhando num caminho correto, que está nos aproximando do nosso propósito. Então, realmente, 10 minutos semanais faz uma total diferença
na aplicação do nosso plano financeiro. Aqui eu trago o ciclo do dinheiro consciente, tá? Como que eu faço a aplicação do meu dinheiro? De uma forma da qual eu vou ter realmente um alcance do meu propósito. Eu trago aqui. Primeiro, nós temos o nosso ganho. Posterior, a nossa poupança, consequentemente, as nossas despesas, investimento e doação. Ao organizar o fluxo nessa ordem, o dinheiro ganha propósito. Você paga suas contas, se protege, cresce e ainda contribui com o bem comum. Né? Quando o dinheiro ele tem um propósito, ele se transforma em energia de mudança. Então, conforme eu disse desde o início, o dinheiro ele não pode ser o propósito, ele deve ser o caminho. O meu ganho ele vai ser o meu caminho para o meu propósito, mas nunca o contrário. Então, por isso, uma aplicação consciente do que nós ganhamos. Isso é muito importante. E por último aqui, eu trago ensinando desde cedo. Eu sei que muitos aqui são jovens, né? Mas temos também alunos, né, adultos, já com filhos. Então, assim, pais que envolvem os filhos no planejamento familiar, explicando contas, metas e prioridades, ensinam mais que finanças, ensinam responsabilidade e gratidão. Tá? Então, a educação financeira não é só aquilo que você ensina, é o que você vive, é o que você compartilha. Então, desde cedo, nós temos a obrigação, né, de ensinar o que é um planejamento, para que no futuro todos tenham capacidade, a condição de lidar de forma consciente com o dinheiro. Tá? Isso muda vidas, muda realidades, muda caminhos, muda propósitos. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo bem prático, né? Trouxe aqui um aluno que paga a faculdade. O perfil. Trouxe aqui a aluna Ana, ela tem idade de 20 anos, ela cursa uma graduação presencial e trabalha de auxiliar administrativo, tem uma renda mensal líquida de R$ 2.200. E ela tem a mensalidade da faculdade de R$ 650. O objetivo dela é pagar a faculdade sem atrasos e viver sem nenhum aperto. Primeiro ponto que nós temos. A Ana entende o quê? Que a faculdade não é um gasto, ela é um investimento. A faculdade, ela, apesar de ser considerada aqui, que vocês vão ver logo abaixo, é uma despesa fixa, né? Porque todos os meses nós temos elas. Mas ela é um investimento, que conforme eu disse, uma graduação, ela muda vidas, ela muda realidades. E a educação financeira faz total diferença para que vocês consigam dar segmento, tá? E alcançar esse propósito. Aqui a Ana entende o quê? Lanches e passeios frequentes. São gastos de consumo que acabam ali. Não é que nós vamos deixar, ela não vai deixar, no caso aqui, de ter passeios ou lanches. Não, mas ele não é o propósito dela. E ela não pode desfocar o propósito com essa questão. Então ela deve ter um consumo consciente, né? Um momento ou outro, ok, mas não pode ser o propósito dela. O dinheiro dela não pode ser gasto de forma descontrolada, sem que seja um consumo consciente. E a mensalidade dela, conforme nós falamos, é um investimento. Né? Por que ele é um investimento? Ele gera um retorno profissional para ela. Vai gerar a possibilidade de um futuro diferente. Segundo ponto, o orçamento do mês, com a mensalidade, entradas e a renda dela. Vamos dizer que ela tem uma renda, conforme dito, de R$ 2.200 líquidos. Né? Quais as despesas fixas dela? Quais são as prioridades dela que todos os meses ela tem? Vamos dizer que ela tem a mensalidade de faculdade, R$ 650. Transporte, R$ 220. A alimentação dela mensal, R$ 500. Internet, celular, 90. Contas pessoais, higiene e roupas básicas, 120. Um total fixo no mês de R$ 1.580. Então, para ela, dentro do rendimento que ela possui, essas são as prioridades. São as contas das quais ela não pode abrir mão de quitar. Antes de ela fazer qualquer outra despesa variável, reserva, investimentos, primeiro passo, ela deve se organizar para que ela consiga manter as suas contas fixas em dias, né? Sem atrasos, até com o intuito de evitar
perdas de descontos, acréscimo de multa e juros e por aí vai. Tenho as minhas despesas fixas já controladas, já específicas listadas. Vou ver o que eu tenho agora de despesas variáveis. Temos aqui um ponto para lazer. Conforme disse lá no início, lanches e passeios não são proibidos, mas eles não podem ser o meu propósito. Eles não podem distorcer o que de fato eu tenho como propósito. Tá? Mas eu vou poder ter o meu momento de lazer. É importante ter, né? A vida tem trabalho, tem estudo, mas precisa ter os momentos de lazer. Tá? Um aluno, no caso dela, uma aluna, tem as despesas de lanche na faculdade, e além disso, a questão de assinaturas e apps, né? R$ 40. Então, um custo total variável de R$ 370. Além das despesas fixas e variáveis, vamos destinar, no caso dela, uma parte para reserva, reserva de emergência, né? Antes de fazer qualquer investimento, né, falando de investimentos que quer seja poupança ou investimentos de renda fixa, variáveis, né, nós precisamos o quê? Ter uma reserva de emergência. O que seria essa reserva de emergência? Hoje a Ana tem um emprego, amanhã ela pode estar desempregada. Então ela possui ter uma reserva para que pelo menos nos 6 meses próximos ela consiga ter um valor do qual ela consiga pelo menos lidar com as despesas fixas. Então é importante que parte da renda seja destinado para essa reserva. E lembrando que um ponto muito importante, eu não consigo hoje colocar um valor muito alto para uma reserva. Quer seja R$ 1, 20, R$ 50. Por mínimo que seja, o importante é iniciar. Não precisa iniciar com muito. O pouco, no final, se torna muito. Isso, na educação financeira, é o principal ponto. É o ponto primordial. E, encerrando aqui, o resultado da Ana, no orçamento dela, nós temos despesas fixas, R$ 1.580, as variáveis, 370, e a reserva dela de R$ 250. Nisso, nós encerramos aqui o total do ganho dela, que fecha com o valor de R$ 2.200, que é o total de ganhos dela. Então, o ganho dela ganhou propósito. O gasto dela não veio como o propósito dela. O dinheiro aqui não é o propósito dela, mas sim os objetivos dela. A partir dos objetivos, do que ela alcança de propósito, o dinheiro se tornou o caminho, mas ele não é o objetivo final dela. Tá? Então, eu peço que vocês tenham isso em mente. Esse é o propósito que eu quero trazer para vocês. Utilizem o dinheiro como caminho para que vocês alcancem o propósito de vida de vocês. Tá? E para finalizar, deixo aqui. Educação financeira não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com o que tem. Pequenas decisões hoje criam grandes liberdades amanhã, tá? Espero ter contribuído e sigo aberto para perguntas, para tirar dúvidas. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Professor Michael, que legal, que bom, parabéns, parabéns pela apresentação, né? Nós temos sim aqui algumas perguntas, mas a sua fala foi tão clara e com dicas realmente valiosas, dicas para que os nossos estudantes realmente possam aproveitar para já começar nesse momento essa organização, esse planejamento. E, professor Michael, eu gostei muito, né? Todos os itens muito importantes, mas quando você traz sobre a importância realmente desse planejamento dentro realmente da educação financeira, porque ele transforma realmente a intenção em uma preocupação e um controle, né? Então, ela traz aí toda uma organização. Então, quando o estudante ele planeja, ele tem tudo planejado, sua energia fica mais concentrada nas atividades do dia a dia, porque se ele não planeja, ele vai ficar concentrado realmente em urgências, né? Nossa, eu tenho isso, e ele acaba ficando aí com muitas urgências e é algo bem preocupante. Mas um item que me chamou bastante atenção também na fala é anotar tudo. E eu queria que você falasse um pouco mais. Por que anotar tudo? E aí, professor Michael, eu queria perguntar aqui quem está nos acompanhando. Quem nunca teve a impressão, assim, aquela impressão de que havia algo errado e se perguntou:
com que eu gastei? Com que eu gastei? E essa sensação, eu vejo que ela é comum, né? Quando nós não registramos os nossos gastos. Dá uma impressão assim, mas com que eu gastei? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa importância de anotar, ter tudo anotado. Sim, sim. A importância de anotar, professora Sâmia, ela vem porque, conforme a senhora disse, muitas vezes nós ganhamos X, né? E no final do mês nós falamos, olha, que nós recebemos, pagamos as contas, falamos assim, não sobrou nada. Para onde foi o dinheiro? Com o que eu gastei? Né? Então, realmente, quando nós anotamos o que ganhamos e o que gastamos, nós começamos a visualizar de forma diferente e conseguimos ter o diagnóstico, talvez, de gastos impulsivos, né? De gastos que talvez está até no automático ali. Que nem eu disse, talvez um lanche. Né? A gente fala assim, nossa, um lanche hoje, né? Hoje eu estou cansado, não quero fazer isso, então vou lá e compro esse lanche. Então, de fato, isso é o que nos afasta, né? Esse não controle, né? Essa não aproximação, né, de um planejamento ali mais próximo da gente, nós fazemos com que o propósito se perca, né? Porque de fato depois quando nós olhamos lá a conta zerou, né? Faltou dinheiro ainda, né? Então realmente a importância de anotar, né? Realmente dar esse start, né? E um exemplo, a partir do momento que eu começar hoje, vou montar o meu planejamento agora. Então vou anotar os meus ganhos e os meus gastos. Então, a partir dali, eu já vou conseguir definir o que realmente é prioridade e o que é desnecessário. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu agora não vou mais seguir fazendo da forma que eu estava fazendo, descontrolada. Então, eu vou seguir ali com propósito. Eu vou fazer realmente um gasto consciente. Então, isso me dá uma visualização do amplo, né, de onde realmente eu estava tendo perda de dinheiro, realmente onde eu estava tendo um gasto que talvez foi de forma indevida. Excelente, professor Maicon, excelente. E na sua fala ficou bem claro também que dinheiro não é só para pagar contas, né? Ele é para realizar sonhos. E para que isso aconteça, é necessário essa organização, esse planejamento. E por que falar desse tema com os nossos estudantes? Ficou bem claro na sua fala, professor Maicon, que o quanto antes esse hábito começar, quanto antes começar a planejar, organizar, anotar para que você possa realmente ter um objetivo. Não, eu quero alcançar isso, então, eu gastei muito com iFood, eu tenho as minhas prioridades. Então, quanto antes o nosso estudante começar a ter essa organização, que nós estamos falando de organização financeira, mas isso é para tudo, né, na vida, vocês conseguirão replicar esse comportamento no futuro. Então, talvez o aluno aqui pense: nossa, minha remuneração hoje ela é uma remuneração pequena, né? Uma remuneração, mas você está aqui para ter uma carreira de sucesso. Então, quando você já começa e tem esse hábito agora, mesmo quando a sua renda aumentar, você vai conseguir utilizar da forma adequada e ser feliz, né? Isso é o principal, né? Todos querem. Então, se você organiza, isso vai acontecer. Professor, Maicon, eu e a professora Michele, né, estávamos aqui separando aqui algumas perguntas e algumas contribuições, né? Então, a Letícia, ela traz aqui, né, no nosso chat, Letícia Reis. Ela fala, verdade, no momento que você apresenta sobre os pais têm uma grande influência para ensinar ao filho sobre um planejamento financeiro. A Letícia coloca, né, essa consideração aqui, mas aí surge uma pergunta também. Temos uma pergunta que diz: como os pais podem contribuir no aprendizado do seu filho, ensinando a ter gestão financeira? Então, como fazer, né? E aí queremos te ouvir. Sim. Bom, no caso, para que os pais possam incluir os filhos, né, realmente nessa mesma dinâmica, porque a partir do momento que os pais se organizam financeiramente, do qual ele tem anotado lá seus ganhos e os seus gastos, ele consegue mostrar para os filhos, né, o ganho nosso é esse, a nossa prioridade de gastos são esses, né, realmente é incluir a criança ali
nesse controle, né? Apesar de talvez naquele momento ele não compreender de forma muito clara, né, números e tal, mas compreender, falar para ele assim, olha, para que você possa alcançar o seu brinquedo lá que você espera alcançar lá no final do ano, né, você precisa economizar aqui, você não pode ter esse gasto aqui, você tem que juntar o dinheiro, né? Então realmente dar propósito, né? Porque a criança o que ela quer o quê? No final do ano ao presente. Então, a partir de você começa a incluir ele dentro desse segmento, você começa a assimilar, fala assim, olha, para você ter o seu presente, você precisa ajudar a gente aqui, então realmente você acaba fazendo essa inclusão. Então, realmente, de forma muito simples e didática, né? E no decorrer do tempo, quando essa criança vai evoluindo, que ela vai crescendo, aí sim você começa a conseguir, talvez de uma forma mais clara e específica, né, fazer com que ela entenda. Mas realmente eu creio que de um presente a criança ela consegue compreender aos poucos esse detalhe. E eu trago que a família, quando ela é bem estruturada no controle dela, dos gastos, muda histórias, né? Ela muda vidas. Porque se os pais não têm controle, infelizmente a criança vai seguir o mesmo passo. Não tem como eu querer que o filho seja diferente daquilo que o pai e a mãe praticam no dia a dia, né? Então, realmente é isso daí. É colocar, mesmo que a criança não entende o que está sendo tratado ali, mas já está ali acompanhando. Já está tendo aquele acompanhamento com os pais. Então, o exemplo é fundamental. O pai tem que ser o Justamente. exemplo primeiro, né? E tem que direcionar. Professor Justamente. Michael, a Tatiúria, ela colocou: nós temos mania de comprar coisas que no momento não são tão necessárias e ainda compramos fiado. Tipo, um bolo de R$ 20, a gente. Gente, é porque ela colocou aqui, assim, ela trouxe um exemplo mesmo, Sim, né? Ela colocou sim. um bolo. Tipo, R$ 20. A gente olha e pensa, tá muito barato. Só porque é porque é desse jeito, né? Extremamente recheado. Aí isso vira hábito, sempre comprar o bolo de R$ 20. Quando chega no final do mês, o valor fica um absurdo. E aí a Tatiúria coloca, na Bíblia diz que quem compra fiado acaba virando escravo. Então, ela traz sobre os gastos, né, que a gente acaba tendo de forma compulsiva. E aí, para você comentar um pouco, professor Maicon, como que é essa questão realmente da gente olhar algo, né, que seja comida ou outro, e falar, eu vou comprar, compro e vou comprando, né? E quando eu vou no final do mês, se eu anotar, eu percebo que foi muito dinheiro. Sim, às vezes nós vemos com pequenos gastos, né? Porque assim, naquele momento é um valor pequeno, né? Isso ela gastou os R$ 20, mas muitas vezes é coisa de 2, 3, 4, 5, né? Você passa o cartão lá no crédito, né? E vai indo. Na hora que você vai ver no final do mês, o que você ganha não paga o cartão, né? Isso acontece muito, né? Então, realmente, esse descontrole, a impulsividade, né? Que muitas vezes nós temos isso. Então, realmente, é criar o hábito de ter o planejamento financeiro, da educação financeira. Então, por isso eu disse que não é algo decorado. Realmente é o dia a dia, é o Prática, né? hábito, é uma correção no Hábito. nosso dia a dia. Então, realmente, o que nós fazemos no nosso dia a dia molda o nosso futuro. Então, se nós pegamos lá, nós mantemos aquela rotina de gastos, né, diversos aí sem propósito, né? Sim. Infelizmente, no final do mês, nós vamos ter perda de propósito. A gente não vai ter o alcance daquilo que nós queremos. Não tem como eu falar que eu vou comprar uma casa, eu tenho um propósito de comprar uma casa, sendo que o meu consumo não condiz com aquilo, né? Ele não me aproxima do meu propósito, ao contrário, ele me afasta, né? Então, é um exemplo simples do bolo, mas é isso, É, né? É é isso. isso. E foi tão bonitinho, né? A forma como ela Sim, colocou, porque realmente a gente faz isso, né? E aí a gente agrega valor, né? Ah, mas é R$ 20 e tem tudo isso, né? Então a gente acaba agregando valor sim. ali, ah, mas vai ser isso e tal, e a gente acaba gastando, né? De forma talvez até compulsiva. E a Natália Fernanda, deve ser Fernandes ou Fernanda, não consigo visualizar aqui o restante do nome. Mas ela colocou também sobre a importância dos pais, ela colocou os pais realmente influenciam. Eu cresci vendo meus pais, meus avós, sempre anotando e colocando na caneta os gastos. Hoje faço um pouco, mas aprendi a ser mais
deixa eu finalizar, ser mais controlada também por isso. E ela elogia também, coloca aqui aula maravilhosa. Então, esse é o comentário da Natália. Que bom, que bom. E só para contextualizar, professor, um ponto, pegando a parte dos alunos, né? Eu vejo um exemplo. O quanto uma pessoa ganha não é o mais importante. O mais importante é como ela aplica o que ela ganha. Ela pode ganhar 1.000, 2.000, 50.000, 100.000. Se ela não destinar isso de forma consciente, se torna nada, né? Então, o consumo, Excelente. independente do ganho que a pessoa tem, se o gasto não for com propósito, ele se torna nada. Então, o acadêmico hoje, que está entrando, que está ingressando, já esteja cursando, eu ganho um salário mínimo. Meu propósito é o quê? É me formar. Então, meu propósito hoje, prioridade é pagar a minha mensalidade. Para que no futuro eu possa me organizar agora, eu possa aprender a aplicar a educação financeira de fato, para que depois, lá quando eu me formar, eu tenha uma estrutura de educação financeira sólida, né? Para que eu possa, quando eu tiver um salário melhor, poder de fato fazer uma aplicação consciente e conseguir aquilo que eu quero a partir da minha formação. Então, esse é o detalhe, né? Não é quanto ganha, mas da forma que eu gasto. Ah, que legal, professor Michael. E quando nós estamos falando, né, de planejar, não significa ter muito dinheiro. Eu preciso ter um salário a partir de X para começar a planejar. Não, Uhum. mas saber usar bem os recursos disponíveis Sim. hoje, para que você possa replicar. Quantas vezes, né, ao ler estudos, a gente percebe que a pessoa, quanto mais, e pessoas até, né, com salário, né, considerado um bom salário. Mas essa pessoa, quanto mais ela ganha, mais ela gasta e ela continua não tendo essa paz, essa tranquilidade e continua não conseguindo organizar e gastando muita energia com várias preocupações. Mas por quê? Porque ela está ganhando pouco? Não, porque ela não teve esse hábito mesmo, né? Esse planejamento. Então, Justamente. fica muito claro na sua fala também. Não é o quanto, né? É o como você gerencia, como você organiza. Justamente. Nós temos mais comentários aqui, professor Tranquilo. Maicon. A Laína, esse é o meu primeiro curso. Laina, esse é o meu primeiro curso. Queria saber onde fica disponibilizado o formulário. Formulário, a professora Michele já disponibilizou, né, para que todos os estudantes possam assinar. Temos aqui também a Letícia, Ainda adorei a não, professora, mas estou reflexão. disponibilizando. Ah, pronto. Então tem que aguardar um pouquinho. Todos, tem alguns aqui procurando pelo formulário, alguns que não consta o nome, mas daqui a alguns minutos, né, já será disponibilizado. Professora, tem uma Teve. pergunta bem interessante. Dá uma olhadinha aí no seu WhatsApp, por favor. É importante fazer. Eu coloquei para você aí. Teve uma aluna aqui também, Maicon. Deixa eu ver se é essa pergunta. Não, peraí. Deixa eu colocar só uma consideração e já vou para a pergunta. Uhum. A Janaína, ela coloca, hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas têm iPhone, não porque precisam, mas sim por simples modinha, por ser o celular da geração. Então, foi algo também que você comentou, né? E aí, caso você tenha alguma outra consideração, fique à vontade. Tranquilo. Não, de fato, né, aquilo que nós temos que ver de acordo com a nossa realidade. Aquilo vai me trazer algum diferencial? De fato, ele vai mudar a minha vida? Se não, não faz sentido, né? Que, conforme disse, se não me aproxima do meu propósito, está me afastando. Então, eu tenho que excluir isso da minha vida. Se não me aproxima, deve ser retirado. Excelente. E a pergunta: você indicaria consórcio para tentar comprar algo, como uma casa, por exemplo? Ou isso entraria como gasto não consciente? É uma pergunta da Amanda Pinheiro. Sim, no caso, isso daí seria um investimento, um propósito de longo prazo, né? Então, sem sombra de dúvida, né? Realmente uma aplicação consciente, né? Daquilo que você esperar. Eu quero ter um imóvel, mas eu não consigo comprar um imóvel. Mas eu tenho alternativas? Tenho, um consórcio, do que ele vai me aproximar do que eu quero, né? Então, sem sombra de dúvida, seria um caminho de uma aplicação consciente do recurso.
Excelente. Muitos aqui colocando, professor Maicon, aula excelente, muitas palmas, que aula maravilhosa, faz sentido. Então, muitos aqui concordando com a sua fala e elogiando a sua apresentação. Deixa eu verificar aqui se passamos por todos os itens, todas as perguntas. Professora Michele, mais alguma pergunta aqui que nós não localizamos? Professor, acabou de chegar uma do Guilherme Reis. É bom se perguntar antes de comprar alguma coisa, eu realmente preciso? Importantíssimo. Isso deve ser a prioridade, né? Realmente verificar se está sendo algo impulsivo ou realmente algo necessário. É o ponto principal em qualquer compra. Eu necessito disso ou estou indo por alguma influência, né? Então, de fato, é muito importante. Excelente. Vamos aqui acompanhar. Professora Sâmia, a Daniele, ela já mandou uma pergunta aqui algumas vezes, eu já até respondi, eu não sei se ela não conseguiu ver, mas eu respondi, acho que duas vezes, Daniele, mas vamos responder novamente, talvez você não conseguiu visualizar o nosso retorno aí, né, a questão da ferramenta aqui. Ela disse que eu tenho uma dúvida, meu e-mail estava dando problema, não consegui registrar minha frequência, gostaria de saber se isso vai impactar na hora de receber o certificado, e apesar de ter arrumado, eu não sei se eu vou receber o certificado, tanto que eu não estava conseguindo nem fazer o curso. Professora Sami, você quer responder? Quer que eu responda? Pode responder, professora Michele, pode responder. Venha, eu tentei até te puxar aqui, pode responder. Tá. Professor, Daniele, é o seguinte, essas palestras que estão acontecendo ao vivo, né, você precisa registrar a sua presença. Então, se você registrou o formulário, mesmo sendo o e-mail pessoal, a gente consegue identificar que você é nossa estudante, né? Então, você respondendo ali, quando você regularizar a sua matrícula, não sei se a sua matrícula já foi regularizada, que quando o aluno ele regulariza a matrícula, ele já recebe as credenciais, o e-mail institucional e o login para acessar, né, o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, se mesmo assim você não conseguir, a gente pede que você procure a secretaria da unidade, o nosso ponto focal lá, fala, explica o que que aconteceu, pede para verificar, porque essa pessoa vai te dar um atendimento. Tem também o sucesso do estudante, né, professora Sâmia? Professora Sim, Jéssica está aqui, você pode mandar sim. uma. Cadê o telefone, E professora nós Jéssica? temos o suporte, né? Temos o telefone e temos o e-mail. Vamos colocar aqui também o e-mail do suporte, que o Tá. Tiago responde assim todos os dias. Tiago, ele tem um cuidado com esses e-mails e a professora Jéssica também está ali sempre no WhatsApp respondendo também a todas as mensagens. Então, Tá, vamos colocar aqui no chat o e-mail e também o telefone. Tá, eu vou já colocar o e-mail, vou aguardar a professora Jéssica me passar o telefone aqui também. Ah, não, a professora Jéssica mesmo consegue, se não me passa. Ah, ela está colocando. E aí você Perfeito. pode entrar em contato no suporte para resolver, né, essa questão, tá? Mas a gente não prejudica nenhum aluno, mas o importante é que vocês respondam aqui o formulário. A gente precisa que Sim. vocês respondam o formulário, que a gente não vai deixar ninguém sem o certificado, né, professora Sâmia? Ninguém. E aí vamos só reforçar, certificado dos momentos ao vivo, precisa participar. Então, participa aqui ao vivo, registra no formulário a frequência e depois vai lá no ambiente virtual, né? E aí no ambiente virtual você tem esses acessos e tem os cursos assíncronos também. Aí esses cursos você segue a trilha e depois se você conseguir 60% ou mais de aproveitamento, você emite o seu certificado, tá? Então, você tem tentativas, mas você precisa seguir toda a trilha. Reforçar aqui mais uma vez: você que é o primeiro dia participando, você vai receber certificado? Sim. Aqui é por participação e nós temos mais um encontro que é a próxima quarta-feira, que o nosso tema é oratória. Então, um tema também muito importante como apresentar seminários, trabalhos acadêmicos e outros.
Então, nosso próximo encontro. Mas hoje, registrou a frequência, já recebe as 2 horas de atividades complementares referente a esse encontro. E está disponível os nossos cursos assíncronos. O que que é assíncrono? Você escolhe o melhor horário, o melhor dia para seguir a trilha e realizar as atividades, acessar o conteúdo, assistir os vídeos e realizar a atividade. Mas se ficar dúvida, vão registrando aí que vamos tirando todas as dúvidas e nós temos essa equipe de apoio que é muito competente, que vai estar sempre à disposição de vocês. Então, telefone, e-mail, façam contato. Tem uma pergunta aqui, professor Maicon, da Paula Daniele. Ela fala: o que você indica fazer para colocar em ordem a vida financeira? No caso de quem já está super descontrolado. Então, alguém que neste momento, 4 de fevereiro, está super descontrolado. Então, o que fazer? Bom, no caso, realmente o ponto de partida é aquele primeiro detalhe, né? Olhar para dentro, se autoconhecer, visualizar o que você é, o que você quer, qual o propósito. Primeiro ponto. A partir do momento que você conseguir visualizar o que você quer, a partir disso é o registrar. Você precisa registrar o que você tem de ganhos e o que você tem de obrigações, né? Pelo que eu entendi, existem dívidas. Então você precisa relacionar essas dívidas e, ao mesmo tempo, relacionar os seus gastos mensais, né? A partir dessas anotações, aí você vai se organizar. Primeiro ponto, cortar gastos desnecessários, né? Verificar e priorizar as suas contas mensais fixas, né? Quer seja aluguel, as contas principais que você tem, né? Então, realmente é o que você vai priorizar. E as suas dívidas, o que está descontrolado, você vai criar metas de regularização, o que puder ser de curto prazo, médio ou longo prazo. Então, realmente, essa anotação ela vai te dar um norte de qual caminho seguir, tá? Mas esses 2 passos, eles vão realmente te dar um suporte para alcançar, talvez não no curto prazo, mas no longo prazo, a sua regularidade. O importante é você começar agora, né? Não é porque, não, a gente já está tudo bagunçado, eu vou seguir assim. Não. A partir que você inicia, você fala assim, não, a partir de hoje eu vou fazer diferente, esses 2 itens vai fazer a diferença na vida. E você vai ver lá na frente o que isso lhe proporcionou. Professora Sâmia, Muito bom, excelente. Oi, professora Michele, venha você, Jéssica, professora, venha nos acompanhar aqui. a mãozinha aqui de levantar sumiu. Olha só, a lista de presença já foi disponibilizada, ela está fixada no nosso chat, no PIR. Então, olha no PIR, fixada. Tem muita gente que está procurando aqui a lista de presença. Eu fixei ela em cima, ela não está descendo, não. Então, dá uma olhadinha, clica no formulário, preenche para que vocês possam receber o certificado, tá? Muitos perguntando, olha, eu já disponibilizei, Daniele, aí o contato do Sucesso do Estudante, o e-mail para que você possa registrar aí a sua dúvida, a sua questão do certificado, os meninos vão te responder, tá? Então, entre em contato aí através do nosso telefone, do WhatsApp, ou através do e-mail que você vai receber todo o suporte. Outra dúvida, professora, aqui, antes de voltar para as perguntas, professor Maicon, o nosso chat aqui tá bombando de elogios, perguntas, sabe? Tá até difícil ter que passar todos, né? Mas a gente vai tentar aqui selecionar algumas, né, professora Sâmia, que eu creio que a gente está aí Sim. quase finalizando. Mas eu gostaria de falar sobre o certificado, professora. Muitas perguntas, né? Como é que vai receber o certificado? Como é que vai ser isso e tal? Os certificados ainda não foram disponibilizados, vocês precisam participar das palestras. A última palestra, né, professora Samia, é na próxima semana, na quarta-feira. Aí, Quarta-feira, 48 oratória. horas depois, a gente vai enviar todos os certificados. Então, a gente precisa fazer o fechamento dentro do sistema e aí a gente vai fazer o envio do certificado. Como que vocês vão receber? Vocês vão receber um e-mail notificando vocês que o certificado está pronto. Vocês podem acessar ou baixar ele. Vocês também podem ir no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA,
e acessar lá o curso que você fez. Eu preciso participar dos 4 dias? Não, você não precisa ter participado. Se você participou de uma palestra, você vai receber o certificado de uma palestra. Participou das 4, você vai receber das 4. Michele, eu fiz os cursos, né, que a gente chama de assíncrono, né, que você faz no seu tempo aí, no momento que você quiser, você também vai receber lá pelo ambiente virtual, tá? Então, repetindo, são 48 horas após a última palestra, que será na próxima semana, no dia 11. É isso. Professora Sâmia, tem uma pergunta muito interessante que até eu gostaria de responder, de escutar o professor Maico falando, que é sobre cartão de crédito, né, professora? Quem nunca Não, gastou? eu não vi essa pergunta. Qual é, Michele? Faça para o Como professor fazer? Maico. O problema é que ela desceu aqui, mas assim, achei super interessante, que é uma dúvida que todos têm, né? Como fazer para ter um controle com cartão de crédito para a pessoa que é desordenada? Achei super interessante, professor Michael. Então, eu vou tentar localizar quem é a aluna para a gente registrar aqui, mas queria agradecer pela participação, né, professora? E professor Maico, mas são muitas perguntas que estão chegando, gente. Eu passo aqui mesmo. Mas eu acho que é uma dúvida que muitos têm, né? Se o professor Maico puder Sim, responder Sim, para nós. sim, sim. Bom, referente à questão de cartão de crédito, muitas vezes nós vemos ele com possibilidade para comprar tudo, né? E, na verdade, não é esse o propósito dele. Ele é um propósito para facilitar alcançar uma coisa que nós temos o objetivo, o propósito de ter aquilo, né? Então, realmente, a partir do momento que nós mudamos a visão, né, e ver o cartão de crédito como uma possibilidade de nos aproximar do nosso propósito, nós deixamos de utilizar ele de forma indevida, né? Que eu volto na mesma questão, anotar os gastos, né? Eu não posso sair passando o cartão, né? Cartão de crédito são para eventualidades, para situações específicas e necessárias, não para ser utilizado de forma desordenada, né? Um ponto, que nem cartão de crédito hoje, muitos pontuam nele, então utilizam ele como uma forma de pontuação. Excelente, mas eu devo ter as minhas anotações, né? Porque eu utilizo com esse propósito que eu vou utilizar ele de forma desordenada. Então, tudo é anotação, tudo é planejamento. Quer seja com cartão ou não, precisa ter planejamento, porque senão se perde, né? Então, realmente é isso daí. Independente de qual forma que eu utilizo de pagamento, né, de utilização aí, no final é planejamento. É a resposta. que legal, professor Michael. E quando nós temos planejamento, aí vem o controle, né? Porque você visualiza, foi bem o exemplo que você trouxe. Eu consigo saber o que que eu estou gastando em cada categoria, vamos dizer assim, seja lazer, que seja informação. Ah, quanto que eu estou gastando? A faculdade, alimentação, roupa, calçados e outros. Então, traz, né, visualmente eu consigo já e, né, projetando, olha, eu estou gastando muito nesse item, né? Não posso. Então, Sim. realmente, uma dica Isso. fundamental. E Anote. Anote numa caderneta, acho que nem usa mais sim, esse termo, né? Mas anote no computador, anote num caderno, anote, só anote, né? Tem planilhas justamente. hoje, né? Muito, muito simples, Sim. mas, né, caso vocês, né, prefiram também, pegue um caderno e faça suas anotações. Sim, sim. E só para poder complementar, professora, é, a aplicação da educação financeira não é algo simples, tá? Não é fácil. A gente falando aqui, faz isso, faz aquilo, Parece mas não é simples, né? fácil. É complexo, mas é possível, tá? Não é algo impossível. Apesar da complexidade, porque se trata de mudança de cultura, né? Nós temos a cultura de gastar. Infelizmente, nós temos isso. Então, nós temos que quebrar a cultura, mudar o nosso hábito, tá? É Apesar até da uma mudança, complexidade, é então, de possível. mentalidade, professor Michael. Justamente. Tem que mudar a mentalidade, a forma Justamente. como você vê o dinheiro e a forma como você se organiza, seria isso? Para Isso, utilizar? justamente, porque não é só anotar ali, né? Porque a gente deixar de gastar tem uma questão psicológica ali, né? Que está envolvida nisso. Então, realmente, é uma mudança de hábito, literalmente. É literal isso, né? Então, não é só saber como fazer, eu preciso executar, eu preciso praticar. E a prática constante gera, de fato, a aplicação efetiva, né, do conhecimento.
Que legal, que legal. E precisa começar agora, então. Quem Justamente. seguiu até aqui, 4 de fevereiro, nunca organizou, nunca teve nada organizado, mas pode começar agora. É possível Sim, e mudar a partir de agora, né? Mudar aí todo o rumo, né? Aí do seu futuro, do seu presente e futuro, né? Com organização financeira. É isso? justamente. Isso hoje é o dia. Hoje é o dia, hoje é o dia. Então, vocês, e aí falando aqui para estudantes, imagine, professor Michael, eu não tive essa oportunidade, eu sinceramente não, né? Então a gente vai aprendendo e é claro com os pais, né? A gente vai reproduzindo muito também, né? A forma como os nossos pais, né, foram criados e que eles conduziram todo esse processo. Mas os nossos estudantes estão chegando com um diferencial, né? Porque eles estão tendo esse Sim, momento de reflexão, com dicas práticas, para que eles já possam, independente, o meu pai não teve uma vida financeira organizada, sem problema também, né? Você pode mudar hoje, começar essa mudança, né? Porque não é mudar também assim, né, professor Maico? É sim. começar essa mudança. Justamente, justamente. É realmente o aluno, né, ele tem a oportunidade, dentro de 4, 5 anos, de mudar a vida, né, realmente mudar a educação, né, a forma de aplicação dos seus recursos, para que no término ele consiga realmente estar no patamar, para que ele possa realmente ganhar mais e aplicar de forma consciente aquilo que ele está ganhando. Consciente. Muito bom, muito bom. Professora Michele, mais alguma pergunta? Professora Jéssica, então, já caminhando aqui para o nosso encerramento, agradecendo o nosso palestrante, que foi brilhante. E caso tenha alguma consideração, professora Michele, professora Jéssica, fiquem à vontade. Professora, uma aluna perguntou se ela consegue acessar o e-mail institucional pelo celular. Consegue sim, né? Você consegue acessar pelo celular. E a Tainá perguntando que ela não está conseguindo achar o formulário. Tainá, está fixado no nosso PIR, onde você está mandando a pergunta aí acima. Então, dá uma olhadinha para cima, que eu coloquei aí, ó. Registre aqui sua frequência respondendo o formulário. Então, está fixado. Então, você consegue localizar o formulário e você vai preencher para que você possa receber o certificado, tá? É isso, professora. Excelente, excelente. Professor Michael, então, muito obrigada. Mais alguma consideração? Eu acredito que é isso. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço, né, de poder contribuir um pouco de conhecimento e sigo à disposição. E agradeço a todos até aqui. Obrigada, professor Michael. Então, muito obrigada a todos. Agradecemos pela presença, pela participação nesse encontro, reforçando que teremos o nosso último encontro ao vivo na próxima quarta-feira, às 20 horas. Esperamos vocês para esse momento que também tenho certeza que será muito produtivo. E para encerrar, que cada orientação apresentada hoje pelo professor Michael sirva como um passo prático para escolhas mais equilibradas e para uma vida acadêmica mais leve e sustentável. Então, muito obrigada a todos. Até o nosso próximo encontro. Foi muito boa a nossa discussão aqui, sempre aprendendo muito. Obrigada, professor Maicon, professora Michele, professora Jéssica, todos os nossos gestores, em especial todos os nossos estudantes que nos acompanharam e participaram. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, Até tchau, Boa até mais. mais. noite, um Boa Boa noite, fique abraço. com noite. Deus. Tchau, tchau.